Shalom, irmãos e irmãs. Eu sou Andréa Gripe, consagrada da Comunidade Aliança do Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um curso do Instituto Parresia. O tema do nosso curso será a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, do Papa Paulo VI. Este documento foi lançado no dia 8 de dezembro de 1975 e é fruto de um sínodo que foi realizado um ano antes, em 1974, que teve como tema a evangelização no mundo moderno. Este documento é importantíssimo para a Igreja, porque ele trata de um assunto muito caro, a evangelização, o anúncio da Boa Nova. E esse documento, ele deu à Igreja um grande dinamismo nas décadas que se seguiram, um dinamismo na ação evangelizadora, um novo sopro, uma nova alegria de evangelizar, um novo impulso às missões. E nós vamos poder estudá-lo, porém não vamos poder aprofundar. Então, eu te aconselho a ir lá no site do Vaticano e baixar o documento, e que você possa acompanhá-lo com a leitura. A partir do momento que terminamos cada videoaula, que você possa pegar aquele capítulo e lê-lo. Ler, meditar, rezar com ele. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Tenho certeza que ele vai despertar em você uma grande alegria, a alegria do testemunho, a alegria de testemunhar com a sua vida, a experiência que você tem com o amor de Deus. A alegria de testemunhar com a sua vida a boa nova da salvação. Nesta primeira videoaula, vamos tratar do capítulo 1 e 2. O documento do Papa Paulo VI tem 7 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre Cristo evangelizador, que gera uma igreja evangelizadora. E o nome é De Cristo evangelizador a uma igreja evangelizadora. O capítulo 2 vai falar o que é evangelizar. O capítulo 3, o conteúdo da evangelização. O capítulo 5, os destinatários da evangelização. O capítulo 6, os agentes de evangelização. E o capítulo 7, o espírito da evangelização. Iniciemos, então, uma pequena reflexão sobre o capítulo 1. De Cristo evangelizador a uma igreja evangelizadora. Cristo, vai dizer o Papa Paulo VI, é o primeiro evangelizador, o modelo de evangelização e o próprio conteúdo da evangelização da igreja. Cristo assumiu a missão de nos transmitir a boa nova da salvação. Nós podemos ver que ele explica essa sua missão aos seus discípulos em Lucas 4,43, quando ele diz: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus. E também neste versículo vai dizer: para isso fui enviado. Cristo que tinha total consciência da sua missão e por isso não se desviou dela. O evangelizador precisa ter a consciência da sua missão. Ele precisa ter a consciência de que ele é enviado a anunciar a boa nova a todas as pessoas, anunciar o reino de Deus a todas as pessoas. Podemos entender também essa palavra de Lucas 4,43 quando retrocedemos um pouco e lemos Lucas 4,18. Nesse versículo, Jesus citando a palavra de Isaías 61:1, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? Anunciar a boa nova. E qual é a boa nova que Jesus nos anuncia? Qual a boa nova que ele anunciou quando ele esteve aqui entre nós no tempo histórico? Ele anunciou a boa nova da salvação. Ele anunciou o reino de Deus.
Então, o conteúdo da evangelização de Jesus era a salvação, era o reino de Deus. Para nós, toda a vida de Cristo é o conteúdo da evangelização. Desde a sua encarnação até a sua ressurreição, passando pelos milagres, os sinais que ele realizou, pelo conteúdo da sua pregação, passando pelo chamado que ele fez aos discípulos, a constituição dos 12, o envio dos 12 em missão, a cruz, a ressurreição e a sua ascensão, quando ele é elevado ao Pai e nos deixa a promessa do envio do Espírito Santo e a promessa de que ele estaria conosco até os fins dos tempos, todos os dias. Então, Cristo, o primeiro evangelizador, que gera uma igreja evangelizadora. Os apóstolos receberam de Jesus a missão de evangelizar. Ide pelo mundo, proclamai o evangelho a todas as gentes. Continuem a obra da evangelização, continuem o anúncio. A igreja é essa continuadora da obra de Cristo no mundo. Por isso ela é sacramento de salvação. Por isso a evangelização, como diz o Papa Paulo VI, é a finalidade da igreja. Por isso a igreja não pode se calar. E por isso eu e você, como membros dessa igreja, como batizados, não podemos nos calar e precisamos assumir esta missão evangelizadora. Voltando ao texto do Papa Paulo VI, qual é o núcleo da pregação de Jesus? Só para ressaltar aquilo que eu já falei, para não ficar perdido no meio de tantas coisas, o núcleo da pregação, o centro da sua boa nova é o anúncio da salvação. Grande dom de Deus, o anúncio da salvação como um grande dom de Deus, que é dado ao homem gratuitamente, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Salvação de tudo que oprime um homem, salvação do maligno, salvação do pecado. Por isso Cristo se encarnou. Por isso Cristo pregou. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para nos trazer a salvação. Ele é o conteúdo do Evangelho. Ele é o conteúdo o ápice da revelação de Deus. Ele é a plenitude da revelação de Deus. Então, reino e salvação são palavras-chave da evangelização de Jesus. Esse reino e essa salvação que nos é dada de graça, como dom de Deus, deve ser conquistado por nós. Ué, André, mas ele não é nos dado de graça? Sim, mas pede de nós, eu poderia dizer exige de nós, uma resposta de amor. Uma resposta de adesão. Adesão ao Evangelho, adesão às verdades reveladas por Cristo na sua pregação. Para que possamos experimentar desse amor e tendo experimentado desse amor, nos deixemos transformar radicalmente, uma conversão radical da nossa vida. E a partir dessa conversão radical, nos tornemos novos evangelizadores. Evangelizadores que anunciam a salvação que eles mesmos experimentaram, que nós mesmos experimentamos. Por isso, a igreja é uma comunidade de evangelizados que evangeliza. E aí no número 13, o Papa Paulo VI, no documento da Evangelho Anunciante, ele vai dizer: aqueles que acolhem com sinceridade a boa nova, por virtude desse acolhimento e de fé compartilhada, reúnem-se em nome de Jesus. Buscam continuamente a sua vontade para o edificar e para o viver. Para o edificar a sua vida e para o viver.
Então continuam a obra de evangelização. Por isso, aquele anúncio, aquela ordem dada aos 12, aos apóstolos, é para nós atual. Ide, pregai a boa nova, ide, anunciai. Porque a vocação, ela é própria da igreja. Essa vocação de evangelizar. Essa evangelização que não pode se calar. A tarefa de evangelizar todos os homens, diz o Papa Paulo VI, constitui a missão essencial da igreja. No número 14, ele vai definir assim: evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais profunda identidade. Qual é a mais profunda identidade da igreja? Evangelizar, a evangelização. Esta é a nossa mais profunda identidade. E eu falo nossa porque todos nós somos igreja. A igreja institucional e a igreja povo de Deus. A igreja, cada um de nós, a igreja, cada batizado, tem como vocação própria, identidade mais profunda, a evangelização. A igreja existe para evangelizar, ou seja, para pregar e ensinar, ser canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte gloriosa, da sua morte e gloriosa ressurreição. Então, no número 14, o Papa Paulo VI vai nos dar essa definição primorosa. E vai nos dizer que existe laços recíprocos entre igreja e evangelização. A igreja nasce da ação evangelizadora de Jesus e dos 12, que ele envia ao mundo a pregar a boa nova a todas as criaturas. A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para a humanidade. Ela é sacramento de salvação. Por isto, porque ela anuncia a salvação. Ela é sinal de salvação. Ela tem a missão de perpetuar a obra de Cristo no mundo. Por isso não é possível dizer eu amo Cristo, sigo a Cristo, mas não amo a igreja, não sigo a igreja. Porque Cristo é aqui o nosso sacramento de salvação. E a igreja é o sacramento da salvação em Cristo no mundo. Então a igreja perpetua a obra de Jesus. Por isso ela deve ser amada como amamos o próprio Cristo. Cada um de nós, como batizados, assume essa missão evangelizadora, essa missão de anúncio. Então, Papa Paulo VI vai partir para o capítulo 2 e vai falar sobre o que é evangelizar. Evangelizar para a igreja, vai dizer ele no número 18, é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo transformá-la a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. Então, evangelizar é tornar nova toda a humanidade. Por quê? Porque transforma o ser humano a partir de dentro. Como transforma? A partir de uma experiência com o amor de Cristo. A partir de uma experiência com o amor de Deus. É uma experiência radical que transforma a existência do homem. E ao transformar o homem, transforma a humanidade. Não haverá humanidade nova, diz o Papa Paulo VI, no número 18, se não houver, em primeiro lugar, homens novos, pela novidade do batismo e da
sua vida segundo o Evangelho. A finalidade da evangelização, portanto, é precisamente a mudança interior do homem. Esta é a finalidade da evangelização. E quando podemos dizer que há evangelização? Podemos dizer que a evangelização aconteceu quando conseguimos transformar a realidade interior do homem. O homem transformado transforma as culturas. O homem transformado transforma a realidade do seu tempo. Então, a evangelização, a dimensão da evangelização atinge as culturas. Dissociar as culturas da obra de evangelização, vai dizer o Paulo VI, é o drama da nossa época. Quando pensamos que evangelizamos, mas não atingimos as culturas e tudo bem. Não, não é tudo bem. Porque o homem transformado transforma a cultura. Então, se não há uma transformação da cultura, a nossa evangelização ainda não atingiu a sua plenitude. Precisamos evangelizar e transformar as culturas a partir de dentro, a partir do próprio homem. Para isso é importante também o testemunho de vida. Então, evangelizados somos quando damos testemunho do Evangelho. O testemunho do Evangelho é importantíssimo para a obra da evangelização. Mas ele não exclui a necessidade de um anúncio explícito. Então, são duas vias. O testemunho, que ele evangeliza mesmo sem palavras, mas também a necessidade de um anúncio explícito, sistematizado, com conteúdo consistente sobre a verdade do Evangelho, sobre a doutrina. E a gente vai aprofundar isso na próxima videoaula. Leia o documento, baixe o documento lá no site do Vaticano. Leia e vamos aprofundar essa dimensão da evangelização na próxima videoaula. Shalom!